Bronx, Nova York, anos 70. Mais especificamente, em 11 de agosto nasceu o estilo de dança que hoje conhecemos como break, também chamado de breaking dance ou boying. Gênero criado por comunidades negras e latinas, tinha como objetivo afastar os jovens das gangues e pacificar as disputas que ocorriam na região. Assim, eles passaram a se distanciar das ruas e da violência, resolvendo suas disputas com batalhas entre as crews. Grupos de dançarinos que juntavam suas habilidades em disputas para definir quem apresentava os movimentos mais espetaculares. Bacana, né? Então continue aqui com a gente, que hoje nós vamos falar sobre breaking e hip hop. O estilo era dançado em eventos que dariam origem à cultura do hip hop. DJs como Kool Herc, Grandmaster e outros organizavam festas de rua em seus bairros e tocavam duas cópias do mesmo disco, mixando para prolongar a parte breakdown das faixas. E era muito comum nessas festas as pessoas correrem para a pista e começavam a dançar de forma tão particular, de uma maneira tão própria, que eles acabaram criando próprios termos para isso, como os break boys e as break girls, que mais tarde foi encurtado para b-boys e b-girls. E não foi preciso muito tempo para esse gênero ganhar o mundo, porque no Brasil, no início da década de 80, as turmas de dançarinos começaram a se reunir em frente à estação São Bento no metrô aqui em São Paulo, para treinar os passos do breaking e batalhar. O estilo breaking é tipicamente acompanhado por músicas contendo batidas de bateria, especialmente o hip hop, o funk, o soul e o breakbeat. Na atualidade, as variações podem ser bem maiores que essas. E é claro que não poderíamos falar de dança sem falar do que é de fato o hip hop. Para tentar defini-lo, nós colocaremos o hip hop como música, dança, moda, grafite e diversos outros elementos que criam uma estética urbana e única. E como a gente disse lá no início, se trata de um movimento que nasceu nas periferias, lá do Bronx, e foi criado por latinos e afro-americanos. E dada a sua origem, é claro que o gênero passou por muita marginalização durante o começo da sua história. Esse termo ele vem da união de duas palavras do inglês, que é hip, o significado é algo atual, que está acontecendo agora, que é nesse momento, e hop, que faz referência à dança. Então, é a junção desses dois significados. Bom, de início os grupos geralmente eram formados por um DJ e um rapper, e os artistas eram chamados de hip hoppers. O nome foi originalmente concebido como um sinal de desrespeito, mas logo foi incorporado e se tornou o nome da cultura em geral. E quando uma coisa é tão boa, principalmente algo historicamente bom para a cultura, é óbvio que isso tem que se proliferar. E aí, do hip hop, com o passar do tempo e com o crescimento, com as pessoas conhecendo esse gênero, né? Ele acabou dando origem a outros ritmos. O trap é um deles, o lo-fi, e influenciando até mesmo os gêneros brasileiros como o funk. E claro que, assim como já de costume aqui na F5, a gente tem um momento de abrir o nosso coração, falar um pouco sobre o que a gente acha do tema que a gente está abordando aqui. E óbvio que nesse episódio não vai ser diferente. E eu quero começar falando que, assim como a gente já disse, o hip hop e muitos outros gêneros musicais, eles são muitas vezes uma mistura de várias coisas. Como assim? Ali em cima a gente falou sobre que o hip hop ele envolve moda, cultura, dança
e, enfim, várias outras coisas. E é muito real isso. Eu não sou uma pessoa adepta de ouvir hip hop. Eu ouço mais rap, mas aí isso é um outro episódio, uma outra coisa. Mas assim, quando a gente fala de um gênero musical, existem muitas coisas que englobam esse gênero musical. E no hip hop não é diferente. Quando eu estudava moda, eu lembro que é surreal. Uma coisa tá muito ligada com a outra. Música, cinema e moda e tudo, tá tudo ligado. E aí eu lembro que a gente precisava fazer, às vezes, alguns trabalhos, e aí existe uma caracterização, né, da pessoa que gosta de, às vezes, gêneros específicos. Porque, por exemplo, quando a gente fala do rock, aí você já monta uma pessoa na sua cabeça, porque, no geral, às vezes é aquele jeito que aquelas pessoas se vestem. Dá pra entender? E no hip hop acontece isso também. Então, eu acho muito legal essa ligação de que para formar uma coisa existem várias outras coisas que envolvem aquilo. E sobre o tema do hip hop em si, do gênero musical, propriamente dito, gente, é surreal, né? Que assim como a gente teve um episódio aqui que a gente falou do jazz e a gente trouxe aqui várias referências e falou como surgiu o jazz, muito louco como que a música consegue envolver as pessoas e fazer a realidade dessas pessoas se transformar. Porque se o hip hop foi criado para tirar as pessoas não tirar das ruas, mas tirar ali de confusão, de briga e enfim, de talvez um futuro nada promissor, e levar essa pessoa a um hobby que pode virar um trabalho. Isso é muito legal, né? Muito bom a gente ver que coisas assim aconteceram, né? E teve uma boa causa. Mas e você, Mika? O que você tem para falar do tema do hip hop? Você gosta? Você já ouviu ou você conhece alguém que gosta, né? Às vezes tem alguém no seu ciclo social que gosta. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Gente, eu acho que eu já disse isso no episódio de dança contemporânea e eu vou repetir porque, assim, eu sou apaixonada por dança. Eu sou muito, muito apaixonada por dança, por todo o significado que ela tem e por tudo que ela envolve. E o hip hop, pra mim, ele sempre foi o breaking, né? Ele sempre foi muito atrativo porque a gente não tá falando só da questão da estética da dança, né? Sobre a execução de passos, sobre o que você demonstra. Mas isso é história. A gente tá falando sobre história e aí já envolve uma outra coisa que eu gosto muito, porque eu sou apaixonada por história e sou apaixonada por dança, e os dois eles estão muito ligados. E eu acho importante a gente falar sobre esse tipo de tema, porque às vezes as pessoas levam assim, caramba, a gente tá falando só sobre dança, isso é tão supérfluo, tão superficial. E aí, quando você procura mais a fundo, você vê que a história por trás disso é muito maior e que provavelmente a maioria das pessoas nunca soube, uma porcentagem delas nunca vai saber porque não vai se interessar, outras porque não tem acesso a essa informação. Então, eu acho muito legal trazer esse tipo de assunto para a roda, porque, historicamente falando, a humanidade tem a tendência a embranquecer tudo, né? E aí, como a gente falou uns minutos atrás, o hip hop e o breaking passaram por uma marginalização muito grande, porque nós estamos falando de algo que foi gerado na periferia. Os criadores desse gênero, eles eram afro-americanos e eles eram latinos. Então, assim, eram imigrantes num país que, de novo, historicamente não era muito receptivo com esse público, com essas pessoas. E aí eles falaram assim, a gente tem duas opções. A primeira a gente vai deixar os nossos jovens morrerem por conta das gangues, e aí as estatísticas vão aumentar muito de jovens negros, de jovens latinos que morreram por tiros, que morreram pela polícia, que morreram em disputas de gangue. Ou a gente vai fazer algo que seja saudável para eles e trazer, assim, algo que vai ser benéfico não só para que nossos jovens não morram, ao mesmo tempo que isso vai trazer um novo propósito para essas pessoas. Então, assim, é surreal como isso é incrível, como isso é importante. E a autonomia que isso dá, né? Porque, cara, se você não é jovem, você já foi. E todo mundo sabe que o jovem, eu como uma pessoa que hoje já não estou na adolescência, mas também não sou tão velha, consigo me lembrar bem da minha adolescência. A gente sempre pensa que, tipo assim, nós somos donos do mundo. E a gente quer
que as coisas aconteçam do nosso jeito. Às vezes, e a vida mostra que não é isso, mas a dança, ela te dá essa autonomia. O breaking, ele dá essa autonomia de, tipo assim, o passo que você fizer não tá errado. O jeito que você demonstrar não tá errado. É o seu jeito de demonstrar arte. E aí, eu acho que a gente entra numa discussão muito maior, que é como o investimento na cultura, e a dança é cultura, precisava ser maior. Porque a gente tem dados e não precisa ir muito longe, a internet tá aí de fácil acesso para todo mundo hoje tem um smartphone. É fácil pesquisar que o investimento na cultura salvou muitos jovens de muitas situações, assim, que a gente ficaria horas citando aqui. A dança levando pessoas da periferia para o mundo, tornando isso menos elitizado. O esporte também, transformando jovens que poderiam ter tido futuros diferentes em atletas ótimos. Então, assim, tem vários nomes de pessoas que hoje trabalham nesse meio que são a prova viva de que o investimento na cultura é necessário. E o breaking é isso, a construção dele desde lá nos anos 70 no Bronx até chegar aqui no Brasil. Ele é, historicamente falando, um investimento que deveria ser mais visto e que deveria ser melhor aproveitado, né? Porque o que a gente vê hoje de notícia ruim de jovem que, sabe, se perdeu em algum momento da trajetória da vida dele, que poderia ter sido diferente se, tipo, tivessem os investimentos certos, é muito bizarro. Então, assim, historicamente falando, é necessário por uma questão de que os jovens precisam ter algo com que se ocupar. Todos nós precisamos ter. E eu acho que a dança, ela traz essa crença de que a gente tá fazendo alguma coisa boa, sabe? Ou que você tá extravasando, porque, cara, a gente tá na era onde questões psicológicas ficaram muito evidentes. Acho que isso a gente pode colocar assim, ficaram muito evidentes. E aí você colocar o jovem pra dançar e extravasar com arte, gente, sabe? É bizarro como as pessoas não conseguem enxergar o quão importante isso é. E eu que sou muito fã de dança, que sou muito fã de pessoas dançando, sabe? De tudo quanto é dança, eu acho que o breaking é de longe um dos meus favoritos. Teve uma época na minha adolescência que eu tentei fazer, mas assim, às vezes não é pra ser, sabe? Mas eu acho muito lindo. Eu cheguei a fazer 6 meses e exige uma habilidade física bem grande, mas eu acho lindo. Nossa, eu acho lindo. Assim, às vezes eu passo lá na São Bento, que é muito conhecido por isso. Pra quem mora aqui em São Paulo, não teve oportunidade de ver. Geralmente, no aniversário de São Paulo, geralmente é um dos eventos que mais tem. Mas vira e mexe lá naquela parte ali do Viaduto do Chá, ali da São Bento, são próximos. Você consegue ver disputas de breaking, gente, e é tão gostoso parar pra ver, pra escutar, assim. Ai, eu poderia passar horas aqui falando por que eu gosto, mas eu particularmente não escuto muito hip hop. O trap, que é meio que ele, entre aspas, o filho, já ouvi algumas músicas, não é um gênero que eu acompanho muito, mas eu acho que é importantíssimo falar sobre isso e as pessoas prestarem atenção, né? Porque ainda hoje, nós estamos em 2023 e as pessoas ainda se referem a isso como se fosse algo errado, né? Então, quando você... Porque, assim, como você falou, Audrey, tem aquela estética de, tipo... Assim, às vezes, pelo estilo de roupa, você consegue visualizar um gênero que a pessoa escuta. Então, se você vê alguém todo de preto, você vai pensar, caramba, essa pessoa escuta rock. E o hip hop, ele traz isso, porque ele não é só a dança e não é só a música. Ele é o estilo de roupa. Ele é... Às vezes, até o jeito como você fala demonstra certa tendência a ser voltada para isso, né? As pessoas olham hoje com muito preconceito ainda, tanto para as músicas quanto para vestimenta, até mesmo para dança. É triste, sabe? A gente parar pra pensar que o nosso certo não... A gente não para pra pensar que o nosso certo não é o único certo. Então, assim, historicamente, até hoje, é um gênero que passa por muito preconceito. E cabe a nós, que podemos pesquisar, que podemos entender melhor sobre isso, tentar desmistificar isso em nós, para que as pessoas possam ver isso também. Então, assim, a gente não muda a cabeça de ninguém, porque isso é um ato próprio, mas a gente tem a possibilidade aí de ver com outros olhos e pesquisar. Eu acho que quando você sabe de um assunto, quando você pesquisa sobre ele, você não tende a continuar essa linha de preconceito. Eu sou apaixonada pela dança, por trabalhos que são relacionados a isso. Cara, quer me chamar pra um rolê muito legal, me chama pra ver dança, pra gente ir dançando, pra ver um bagulho assim mais cultural, sabe? Então assim, eu amo muito, muito esse gênero. Eu já fiz alguns trabalhos com alguém que falasse sobre moda.
E é um dos estilos mais incríveis, assim, que a gente vê. A habilidade das pessoas de combinação. Eu não entendo nada de moda, então a Audrey, que já fez cursos de moda, que ela pode falar melhor do que eu, mas de longe é um dos estilos mais próprios, mais únicos e mais incríveis, assim, que eu já vi. Enfim, gente, a minha dica é: pesquisem, escutem e proliferem isso, sabe? Falem mesmo sobre o breaking. E quem puder, faz também, gente. A dança tem muitos programas hoje que falam sobre isso. Invistam nisso, porque um jovem que tá focado na arte, na cultura, na educação, ele não tem por que procurar uma arma. Então, assim, é sobre isso. A cultura ela é necessária, porque uma vez que você investe no jovem, que você investe na cultura, na educação, você tá investindo num futuro de alguém. Então é isso, gente. Breaking é incrível. Bom, e a gente espera que vocês tenham gostado desse tema. Tragam sugestões de temas para que a gente possa falar aqui na F5. Eu já dei uma dica aí, talvez a gente possa ter um episódio sobre rap. E é isso. Se você não nos segue lá nas redes sociais, procurando por aperta.f5, você fica por dentro de todas as novidades aqui do podcast e os novos episódios. E aí você aproveita, deixa o seu comentário, manda uma DM pra gente com uma sugestão de um tema pra gente falar aqui no próximo episódio. Esse episódio de hoje vai ficando por aqui. Você também pode colocar o mesmo nome, aperta.f5, lá na barra de pesquisa do seu aplicativo de música, seja lá qual for ele, e você encontra aqui o nosso perfil e todos os episódios já publicados até hoje. Aproveita, compartilha com a sua família, com seus amigos. Não deixe de clicar no sininho para ativar as notificações e você também pode votar no nosso episódio, sim. Você pode clicar nas estrelinhas aí, se você ouve a gente pelo Spotify, e você dá uma nota aqui pro podcast. Então aproveita, faz isso também, para você também ficar por dentro, não perder nenhum dos episódios que a gente lança. Eu sou a Audrey. E eu sou a Micaele. E depois de tudo isso, vocês já estão mais do que espertos em saber que, para se manter atualizado, aperta o F5. Um beijo e até o próximo episódio.